Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu já tinha comentado aqui alguns assuntos sobre algumas pessoas, algumas muito relevantes aqui no YouTube, para algum segmento, logicamente, outros nem tanto, mas estão basicamente ali no mesmo balaio, né? Não estou querendo dizer que é o que nós vamos jogar fora, não é isso? Só para dizer que essas pessoas estão no mesmo conjunto de pensamento, de ideias ou coisas bem semelhantes, né? E, por exemplo, cerca de um ano atrás, mais ou menos, talvez até um pouco mais, o Rivanildo Menezes, ele acabou reassumindo a sua posição de uma pessoa que crê em Deus. Ele passou aí os últimos 8 anos realmente assim bem extremista com relação a seu posicionamento em não acreditar em Deus e tal. Era bem complexo isso. E ele tinha bastante relevância, fazia realmente coro e engrossava o caldo contra, vamos dizer assim, contra Deus ou contra a crença, né, em uma divindade. Bastante pesado. Aí, posteriormente, outras pessoas também resolveram que não eram mais ateias e se tornaram religiosos novamente. E aí, bem recentemente, eu tive aqui o caso do Rafael Nascimento, uma pessoa que eu já toquei no assunto aqui, pessoa extremamente, lamentavelmente, extremamente tóxica no seu posicionamento, na sua forma de falar ou de fazer as coisas. Então, acabou que eu assisti um vídeo aí, me mandaram, o canal dele tinha desaparecido, fez um outro, né, como sempre, desde que eu o conheço, são talvez centenas de canais que ele mesmo exclui e depois fica dizendo que sofreu perseguição, e o que não faz sentido, né, com uma pessoa com relevância, vídeos com no máximo 50, 60 visualizações, não pode estar sofrendo essa perseguição a ponto das pessoas estarem hackeando, excluindo seus canais. Não faz sentido, né? Mas ele repetidamente dizia que esses canais tinham sido cancelados. Até aí tudo bem. E ele agora resolveu que não é mais ateu, né? Agora também se tornou um religioso, né? Voltou a ser um religioso, inclusive o Rafael Nascimento já foi pastor. E aí passou por um período aí do seu ateísmo, que não chega, ele disse que nos últimos 17 anos. Então não são os últimos 17 anos, porque veja, o YouTube tem 17 anos. Né? O YouTube tem 17 anos e ele não entrou no YouTube ateu, ele entrou no YouTube religioso. Então eu acredito que ele está nessa vibe de ateísmo aí, pelo menos pelos últimos 5 a 7 anos no máximo, e não 17 anos, porque eu conheci aqui, são várias as lives que você pode encontrar por aí. No meu canal não tem, mas no canal do Fábio Sabino tem uma live em que ele está lá, há muitos anos, está lá como religioso, né? Então, tudo bem, a pessoa pode optar por ser ou não religioso, aí cabe a cada um, é uma decisão de cada pessoa, né? Isso não atrapalha a minha vida, o andamento da minha vida não para ou deixa de funcionar porque uma pessoa é ateia ou deixa de ser ateu. Não tem nada a ver. Então, mas eu tenho outras figuras, além do Rafael Nascimento, que eu já volto nele, tem outras figuras que eu também considero que são pessoas que estão no mesmo nível de pensamento de Rafael, Rivanildo e outras figuras aí, que fizeram bastante sucesso entre os ateus, que na verdade essas pessoas, elas não são de fato ateias e se tornaram de fato ateias. Eu vou repetir aquilo, são pessoas revoltadinhas. O Duda gostava de falar que essas pessoas eram revoltadas com Deus, e eu concordo plenamente, essas pessoas são revoltadas com Deus. Eu conheci um
um outro rapaz, o Marcelo, que era um rapaz ateu, gente boa, que ele se tornou ateu por ele ter uma ojeriza, ele ter uma rusga com Deus, porque ele, quando criança, implorou, orou a Deus para que a sua avó não morresse, mas mesmo assim ela morreu. Todas aquelas pessoas que Jesus ressuscitou também tornaram a morrer. E Jesus não os ressuscitou, alguns morreram ainda enquanto Jesus estava na ativa, outros após eles não foram ressuscitados. Morreram novamente, né? Então, as pessoas vão morrer, né? Mas a pessoa fica revoltada com Deus porque Deus não concede aquilo que ele pediu, ou que ele almejou, que orou, sei lá, suplicou, implorou, mas não ganhou. E aí se torna uma pessoa revoltada com Deus. Então, repito, essas pessoas são revoltadas com Deus. E aí eu tenho aí várias outras pessoas, eu vou falar o nome aqui, pessoas que eu não tenho nada contra, mas são pessoas que são contra os religiosos, são contra a religião, que eu também sou contra a religião, mas não sou contra as igrejas. Já disse diversas vezes, você fala, você não é contra a religião? Não, cada um tem a sua religião, escolhe, mas eu sou contra aquilo que se faz nas igrejas. Poderia ser diferente, mas faz-se coisas terríveis. Então, eu realmente não concordo em nada com essas pessoas, e aí eles se dizem, vamos dizer assim, ateus, né? Mas eu particularmente acredito que são apenas pessoas revoltadas. São revoltadas com Deus por algum motivo. Aí tem o Antônio Miranda, eu já participei de uma live, nós não interagimos tanto, mas participei de uma live lá no Fábio Sabino, em que ele estava lá, tinha outras figuras, mas essas pessoas são um pouco mais revoltadas. Você percebe quando a pessoa é ateia, quando ela tem a postura do Daniel Gontijo, por exemplo. O Daniel Gontijo, aquele doutor em neurociência, tem um canal aí, Daniel Gontijo, ele é um ateu e ele está bem com isso, né? Assim, ele está bem tranquilo com isso, não é uma coisa que o perturba a ponto dele ficar vociferando contra Deus ou esperneando igual a criança que perdeu a chupetinha, batendo o pezinho no chão, deitado no chão e esperneando, rolando para a direita e para a esquerda. É bem diferente, mas assim, então, ou seja, como eu falei, tem tem outro cara que fala que é professor, tem um canal, Ministério da Razão, que também eu sinto muita revolta ali com Deus. Ali, se for fazer uma terapia, a gente vai descobrir quais são os motivos que levam essas pessoas a espernearem tanto contra Deus. E repito, não tenho nada contra essas pessoas, mas se eles têm algo contra a religião e falam e têm o direito de falar, eu também posso falar contra eles ou falar sobre eles, desde que eu não atinja a honra, e é o que eu estou fazendo aqui, não estou atingindo honra nem a moral de ninguém. Estou dizendo que essas pessoas de fato não são ateias, são pessoas que estão revoltadas. Inclusive, eles tinham um período de tempo aí que o Rafael Nascimento participou e, inclusive, começaram a se desentender, né, por pontos de vista, assim como os religiosos. Os ateus também se desentendem, né, os ateus, cada um com seu ponto de vista ou com seu ponto de ateísmo, e eles se desentendem como os religiosos também. Os religiosos se desentendem tanto que o rei criou a igreja anglicana para que ele pudesse ter a sua própria religião e mandar na sua própria religião. Né? O rei da Inglaterra criou o anglicanismo. A igreja católica é dividida em várias igrejas, desculpa, dentro da igreja católica tem divisões, eu ia falar o catolicismo, aí tem grego, ortodoxo, sírio, copta, egípcio, e por aí vai, oriental, russo,
Nossa, é tanta coisa. E aí vem as denominações protestantes, evangélicas, né? São diversas elas. E aí vem mais, e ramificação da ramificação, e mais ramificações. Eu estou usando ramificação para não usar a palavra seita, porque a palavra seita também significa ramificação, né? Então são ramificações de diversas naturezas que acaba quase que incontáveis essas denominações. Então nós temos aí uma infinidade de denominações, uma infinidade vamos dizer assim, talvez religiões ou de formas de fazer religião dentro do cristianismo. Né? E temos aí também os ateus fazendo diversas formas de ateísmo, alguns bem mais sinceros do que os outros que a gente observa claramente que tem basicamente uma revolta, algo que não está bem, que não está bem resolvido nessas pessoas, e essas pessoas aparentam, essa é a concepção que eu tenho, tá? Assim, aparentam estar sofrendo, elas não estão tranquilas, porque se elas estão tendo essas problemáticas e tem essa necessidade de estar nesse confronto todos os dias, dia e noite e dia, tem algo que não está bem resolvido, né? Então, Rafael Nascimento, assim como outros, é mais um que acaba largando esse ateísmo panfletário, me desculpem em falar, mas para mim é panfletário mesmo, e acabam largando e depois retornando a crença em Deus, algo que para mim eles nunca deixaram de crer, por isso falam tanto. Alguns outros aí continuam falando e dizendo que que são ateus, mas na verdade é uma birrinha, né, uma intriguinha que pode passar mais cedo ou mais tarde. Mas lamentavelmente isso leva muitas, mas não são poucas não, muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, a acreditarem, tomar posicionamentos, e alguns são irreversíveis, né? Algumas posições que algumas pessoas tomam porque são levadas por outras e elas são muitas das vezes irreversíveis. Então é isso, valeu, muito obrigado, até a próxima.